Começa agora o programa Imprensa Livre. Ela foi inaugurada oficialmente no dia 7 de setembro de 1922, no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. Porém, sua instalação de fato só aconteceu no dia 20 de abril de 1923, com Roquete Pinto e Henri Moriz, através da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Naquela época, a programação de rádio era uma programação para a elite, e não para a massa. Sua grade trazia ópera, recitais de poesias, concertos, palestras culturais e programas que não beneficiavam a maior parte da população. Mas os tempos mudaram e hoje a rádio traz em sua programação uma diversidade que agrada todas as classes. E para conhecer um pouco mais da história do rádio em Três Lagoas e de seu processo, nós vamos conversar hoje com o diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto. Senhor Rosário, agradecemos a sua participação aqui em nosso programa. E nós temos a certeza, que os telespectadores poderão conhecer um pouco mais da história do rádio aqui em Três Lagoas. É muito prazer que eu venha a esse programa e espero poder corresponder às expectativas da minha entrevistadora, contando um pouco do muito pouco que eu sei do rádio, que é essa coisa fantástica como meio de comunicação que aproxima as pessoas. Vamos iniciar então falando sobre a história. Na difusão das emissoras de rádios no país, foram loteadas para familiares e grupos empresariais e principalmente chefes de partidos políticos. A primeira emissora de Três Lagoas se encaixa em algumas dessas categorias e qual foi a primeira rádio fundada aqui? Em primeiro lugar, eu quero discordar um pouco dessa sua colocação de que o rádio foi loteado para famílias ou grupos econômicos ou políticos. Ocorre o seguinte, o rádio, quando foi instalado no Brasil, ele era um desafio, pois se tratava de um novo mecanismo de comunicação, com uma tecnologia que estava em fase de desenvolvimento, que não chega como hoje é. Eu me lembro que eu era rapazote, na cidade de São Paulo havia poucas FMs. Por que existiam poucas FMs? Porque o governo, naquela época, queria implantar o serviço de rádio em frequência modulada, não havia interessados. Então, o que ele fez? Pegou alguns grupos econômicos, como grandes indústrias, bancos, grandes jornais, e convocou esses empresários a darem a sua contribuição. Olha, você vai tocar aqui um serviço de rádio FM em frequência modulada, porque uma cidade do Porto de São Paulo, como no Rio de Janeiro, precisa ter. E assim foi que o governo distribuiu inicialmente a concessão para a operação desses serviços. Aqui em Três Lagoas mesmo, eu não sei como foi obtida a concessão da radiodifusora. Mas essa foi a primeira rádio instalada? Foi a primeira rádio instalada aqui. A segunda, eu sei que foi instalada pelo titular da época, que havia feito uma solicitação ao presidente Jânio Quadros, quando aqui passou em 1962 em campanha eleitoral para a presidência da República. Como o Jânio disse, se eu ganhar eu lhe dou a rádio veio. Foi assim que se instalou a segunda rádio de Três Lagoas. Posteriormente, Três Lagoas não tinha rádio em frequência modulada, isso por volta de 1983, 84, salvo engano. E eu vou me dar como exemplo. Eu não estava investido em mandato político nenhum, mas eu havia disputado uma eleição em 1982 e quando eu busquei as emissoras de rádio aqui para procurar divulgar os pontos de vista que eu acredito como político na época, eu não obtive espaço. Diziam os proprietários da época, nós já estamos comprometidos com outras candidaturas. E o meu espaço ficou restrito ao horário eleitoral. Um belo dia, eu fiquei como primeiro suplente, e um belo dia me chega uma carta de uma pessoa dizendo que ia abrir uma rádio, que estava aberto um edital de licitação para emissora de rádio em Três Lagoas. Eu falo que eu, às vezes, acho que entrei nesse ramo de raiva,
porque não tinha tido a oportunidade de defender meus pontos de vista nas outras emissoras daquela época. E aí preenchi a documentação e participei dessa licitação. E assim foi que a gente obteve a concessão para essa emissora de rádio em frequência modulada aqui em Três Lagoas. 10 dias depois que nós havíamos obtido a concessão, foi concedida um segundo canal em frequência modulada para Três Lagoas, uma vez que havia a previsão no plano básico de 2 canais para Três Lagoas. De uma canetada só, o Ministério das Comunicações concedeu 2 emissoras de frequência modulada para Três Lagoas. Foi assim que nasceu a Rádio FM Concórdia Limitada. E qual era o tipo de programação que as rádios ofereciam aos seus ouvintes? Eu me lembro muito bem que, como eu achava que a rádio em frequência modulada tinha que ter uma programação musical de boa qualidade, eu fui a São Paulo e contratei os serviços de um especialista, de um consultor que havia trabalhado numa das emissoras que era líder na cidade de São Paulo. Era a Scala FM, era uma rádio muito primorosa, com músicas de bossa nova, música de piano, música popular brasileira. Era um musical muito padronizado, para gostos refinados, diga-se de passagem. E assim a gente implantou a emissora, com programas que tinham por objetivo oferecer entretenimento musical às pessoas com uma escala variada. Mas o tempo mostrou, e aí em decorrência da concorrência, que havia sido já instalada em seguida a instalação da nossa emissora, de que nós tínhamos que sertanejar a rádio. E aí foi onde, nesse período dos anos 80, começou a surgir fortemente o movimento da música popular sertaneja, e nós tivemos que aderir sob pena de não ter audiência. E hoje se faz uma emissora com música sertaneja, com música do Axé Band, com música Axé Music, e uma variação muito grande, né, para contemplar todos os gostos. Posteriormente, no nosso caso, a gente entendeu que devia se integrar a uma rede que tivesse uma programação musical consagrada. E aí a gente procurou a rede Bandeirantes de rádio e televisão, que tinha e tem a Bandsat, e aí nós nos filiamos à Band. Por que nós nos filiamos à Band? Porque nós sofríamos muito com a questão da mão de obra, com o despreparo, porque não se encontrava locutor, a gente tinha que formar locutores, os locutores não têm domínio, não tinham, e ainda alguns que não têm domínio da língua portuguesa, né, que falavam errado, enfim, eram vários aspectos que deixavam a desejar. E sem contar ainda que o sujeito faltava, deixava o outro 8, 10 horas na programação. E todas essas dificuldades assim fizeram com que nós buscássemos a afiliação numa rede, como é o nosso caso, a Rede Bandeirantes. Correto. E hoje em Três Lagoas, quantas rádios existem? Três Lagoas é uma cidade muito farta de emissora de rádio, que pelo seu tamanho, entre rádios em ondas médias e frequência modulada, comercial, educativa e comunitária, nós temos 9 emissoras de rádio, incluído uma rádio comunitária no distrito de Arapuá. Correto. O senhor não só dirige um grupo de comunicação como jornal, TV e rádio, e também é o proprietário destes. Fazendo uma análise destes 3 meios de comunicação, o senhor acredita que ainda o rádio é o meio de comunicação de massa mais utilizado? O rádio, ele é de amplo alcance. Ele é o companheiro da pessoa solitária, ele é o companheiro da dona de casa quando ela está lá cozinhando, limpando a casa, porque a mobilidade do rádio
permite com que a pessoa dele desfrute o tempo inteiro, né? Na pior das hipóteses, coloca o som alto também na casa. Enfim, o rádio, ele hoje, no horário das 5 às 18 horas, ele lidera a programação do ouvinte brasileiro. O rádio, ele está presente em toda parte. Ele é companheiro na viagem, ele é companheiro no recesso do lar, ele é companheiro no trabalho, ele é companheiro dentro da própria internet, no escritório de qualquer pessoa. Enfim, o rádio está em toda parte. O programa Imprensa Livre vai para um breve intervalo e volta dentro de instantes.